Sétimo ano, beleza? Hoje é dia 30 de março, segunda-feira, e nós vamos começar aqui agora o capítulo 3. Lembra que nós estudamos surgimento e expansão do islamismo no capítulo 1, formação dos Estados Nacionais, Portugal, Espanha, França e Inglaterra no capítulo 2, e aqui no capítulo 3 nós vamos ver renascimento cultural, essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, tá? Só que antes de falar de humanismo e falar o que é o Renascimento, falar dos grandes pintores, dos grandes artistas, dos grandes inventores, a gente vai estudar um pouquinho antes. Como que era a cultura na Idade Média? Na Idade Média ela vai ser dividida em duas fases. Alta Idade Média, período de crescimento ali do feudalismo, consolidação do que a gente chama de Idade Média, e Baixa Idade Média, que é o período que começa a crise e começa aí essa transição para a Idade Moderna, beleza? Então, na Alta Idade Média, você vai ter uma valorização de tudo aquilo que é sagrado, de tudo aquilo que liga o homem a Deus. Então, ao mesmo tempo que você valoriza aquilo que é sagrado, aquilo que é espiritual, você despreza aquilo que é corporal, aquilo que é mundano, aquilo que é terreno. Então você tem uma desvalorização do ser humano, uma desvalorização da vida corporal, da vida terrena, que isso tudo está envolvido na questão do pecado, e você tem uma valorização daquilo que é sagrado, dos santos, dos anjos de Deus, da espiritualidade, da religião, certo? Então você vai ver que a maioria das obras, principalmente os vitrais das grandes catedrais, as pinturas, elas vão retratar tudo aquilo que é sagrado. Santos, anjos, Nosso Senhor, Deus, e tudo isso que liga o ser humano a Deus, ok? Princípios espirituais, como eu disse, essa valorização do espírito e a desvalorização do corpo. O corpo está ligado com o pecado, está ligado com aquilo que é terreno, enquanto o espírito, os princípios espirituais estão ligados a Deus, estão ligados a tudo aquilo que é bom, tá? Mais preocupados com o conteúdo do que com a forma. Então o conteúdo deles era passar uma mensagem religiosa, uma mensagem de salvação, de cuidado com o pecado, uma mensagem de sacrifício, de adoração, uma mensagem religiosa. Essa era a preocupação deles. Eles não se preocupavam tanto com a forma, né, o realismo da imagem. Será que a imagem está muito bonita? Será que ela representa realmente a perfeição da anatomia humana? Será que uma mão foi desenhada de maneira perfeita? O olho foi desenhado de maneira perfeita? Não. Eles não se preocupam com a forma, tá? Eles se preocupam com a mensagem religiosa que o texto vai passar. Então eles têm essa maior preocupação com o conteúdo, com a mensagem religiosa, do que com a forma, o realismo da imagem, se está perfeito ou não, certo? E para finalizar, aqui a Alta Idade Média, você vai ter o monopólio da igreja. Quem faz essas grandes obras geralmente são pessoas ligadas ao clero, ligadas à igreja, padres, monges e por aí vai. Dificilmente você vai ter pessoas fora da igreja produzindo esse tipo de arte. Então a arte está mais restrita ali na Europa do feudalismo, essa Europa mais ocidental, ela vai estar restrita à igreja, ok? E na Baixa Idade Média, Cezão, como que vai ser essa cultura? Então aqui você vai ter na Baixa Idade Média o início da crise do feudalismo, então ele chegou ali no seu auge, né? E aqui você vai ter o começo da crise, o início das cruzadas, reabertura das rotas comerciais, surgimento dos burgos, dos burgueses. Então você vai ter um desenvolvimento comercial. Você vai ter a classe burguesa, ela está ficando cada vez mais rica, certo? E o comércio está fazendo com que esse povo tenha contato com outros povos. Então você está saindo daquele fechamento do feudalismo e você cada vez mais tem contato com outros povos, outras culturas, outras civilizações. A burguesia é uma classe que se interessa pela cultura, se interessa por saber ler e escrever, em um período da Europa que a maioria da população, quase todos, eram analfabetos. Então você vai ter aí uma virada de chave, você vai ter uma nova cultura surgindo, ok? Contato com outros povos, então até mesmo pelo comércio, principalmente as cidades italianas, você vai ver isso daí mais pra frente, mas a Itália, aquela botinha ali que fica bem, né, no Mediterrâneo, ela vai ter contato com os árabes, com Constantinopla, que é porta ali para a Ásia, né, para todos os orientais. Então esses italianos, esses povos, eles vão ter contatos com os outros povos, e com os orientais, por exemplo, eles vão descobrir o papel, né? Eles utilizavam o couro do animal, que era um material muito mais caro e raro. Quando eles aprendem a fazer papel, isso daí torna tudo mais barato e mais acessível, ou seja, mais livros podem ser produzidos, podem ser escritos.
Lembra que não surgiu ainda a prensa de Gutenberg. Então eles eram escritos, copiados. E os bizantinos mostram a eles a cultura grega. Renascimento, você vai ver, que é resgatar os princípios dos gregos e dos romanos lá da antiguidade. Então você tem Idade Antiga, Média, Moderna. Idade Antiga você tem os gregos e romanos. Idade Média, feudalismo, né? Sistema feudal, senhores feudais, cruzadas e tudo mais. E Idade Moderna você tem o Renascimento. O Renascimento é resgatar aqueles valores dos gregos e dos romanos. E é através dos bizantinos que os europeus ocidentais vão ter contato com a cultura dos gregos. Invenção da imprensa com Gutenberg. Então, Gutenberg ele vai criar a prensa móvel. É que você para de copiar livros e o texto que você quer imprimir ele já vai estar no metal. E aquilo só vai ser prensado no papel. Isso facilita muito a produção de livros. Os livros vão ter uma maior quantidade, vão ficar muito mais baratos e vai ser muito mais fácil circular conhecimento pela Europa. Tá? Mesmo que a maioria fosse analfabeta, o conhecimento está circulando entre aqueles que sabem ler. E eles oralmente passam para os demais. Então o nível intelectual da Europa vai dar um salto nesse período, muito por conta da prensa de Gutenberg. Em 1453 vai ter a queda de Constantinopla. Então o Império Turco-Otomano vai invadir, vai conquistar Constantinopla, que era o Império Romano do Oriente. E com a queda de Constantinopla, os sábios, os eruditos de lá, que conheciam os gregos, os romanos, que tinham textos antigos, eles vão vir para a Itália e eles vão trazer esses textos com eles. Então eles vão mostrar muito da cultura daquele povo para os europeus ocidentais. E por fim, esses bizantinos que vieram, eles valorizavam muito a vida mundana, a vida terrena, valorizavam o luxo, se vestir bem, ostentar a riqueza, decoração em palácios. Então você vai ter a grandeza de palácios, de castelos, de templos e com uma decoração muito rica. Percebeu esse contraste, essa diferença? Todo esse cenário aqui, ele vai desencadear uma nova cultura, uma cultura que, de certa forma, pode estar ligado ali com esse período aqui da Idade Média, da Baixa Idade Média, mas é uma cultura que vai beber muito da inspiração dos gregos e dos romanos, ok? Então isso daqui é a cultura na Alta Idade Média e na Baixa Idade Média. Percebeu como que muda? Que já está tendo uma transição para o que vai ser o renascentismo, tá? Gente, esse conteúdo está na página 62 a 65. Façam os exercícios 1, 2 e 3, ok? Tira a foto do exercício e me manda por WhatsApp, senão não tem como eu validar que você fez ou não, tá? Pessoal, fiquem com Deus, até a próxima.